She may be content Ok, Shabbat Shalom a todos. Dando início aqui ao estudo do livro de Josué. Ontem nós tivemos a primeira parte, comentamos várias coisas e já demos início à leitura e comentários, né? Como eu falei antes, na minha opinião, esse livro devia fazer parte da Torá, né? Mas isso é apenas a minha opinião. E esse livro vai mostrar, vamos dizer, um aspecto, né, que nós podemos aplicar para a nossa vida, o que é conquistar a Terra Prometida, né? E esse livro, né, usando, né, a interpretação Pardes, né, que seriam 4 níveis de interpretação, vão mostrar que nós podemos aplicar essas batalhas físicas que o povo de Israel aplicou na conquista física da terra de Canaã, e nós podemos aplicar também isso na nossa conquista física da nossa terra de Canaã também, mesmo que nós não estamos em Israel. Porque essa batalha entre as forças do mal e as forças do bem ocorre em qualquer lugar que você esteja. Pode ser no seu trabalho, na sua casa, pode ser numa viagem, num passeio, em qualquer local. Não existe um local que você não possa estar sofrendo, vamos dizer, um ataque, um desafio, né? E nós vamos ver o povo de Israel passando por esses desafios, né? Quebrando a Torá, e vamos aprender a consequência da violação da Torá e o que trouxe isso para eles, né? Então nós vamos ver eles conquistando certos domínios, né? E como é que nós podemos aplicar esses domínios, essas fortalezas que foram derrubadas, né? Como é que nós podemos aplicar isso para nossas vidas? Não estou falando de mágica, não estou falando de ritos, não estou falando de campanhas, tá? Mas estou falando de viver na Torá em obediência à Torá. Isso não quer dizer que você não vai ter luta, isso não quer dizer que você não vai ter derrota, tá? Porém, a batalha final você pode considerar que já está declarada, tá? O povo do Eterno já venceu essa batalha, tá? Porque é algo já declarado pelo Eterno. Porém, nós temos que fazer nossa parte, né? E cada caída que nós demos, cada derrota que nós passamos, isso vai servir para o nosso próprio amadurecimento, tá? Nós temos que aprender com os erros, tá? Do passado. Então, algumas coisas que nós comentamos sobre ontem, né? Eu só quero simplesmente estar acrescentando algo mais, né? E algo mais não, coisas que já foram faladas, né? E uma das coisas que foram faladas sobre a pessoa de Josué, né? Principalmente no que diz respeito ao nome, né? Então, nós ontem destrinchamos um pouco o nome de Moshe, que significa provendo, né? Rocheia significa salvação, Nun também significa peixes, porém eu prefiro usar o aplicativo de aumentar, né? Multiplicar, né? Engrandecer. E o nome Yehoshua, né? Significa que a salvação vem de Yah, né? Ou o Eterno, se alguém preferir, né? Ou quiserem usar o tetragrama. Fiquem à vontade, tá? Então, temos aqui, então, né, que provendo salvação, multiplicaria a salvação que vem do Eterno. É isso que significa o acronômico do nome de cada um desses 4 personagens aí, né? Perdão, desses 4 nomes, 3 personagens, porque Josué teve seu nome mudado por Moshe, né? E acabou tendo um significado mais profundo, né? Então o Moshe mudou o nome dele de Rocheia ou Oséias para, né, Yehoshua, que significa a salvação do Eterno. Então
A Sheila pediu para mim só dar uma refrisada sobre os 3 dias, né? Existe nas escrituras uma conexão, eu ainda não achei um nome bem adequado para isso, tá? Em português, mas em inglês chama-se conexões caiásticas, tá? Que significa o quê? Por exemplo, quando você vê 3 dias, 3 noites e uma distância de 3 dias, tá? Sempre vai estar conectado com o quê? Restauração, ressurreição. Nós fizemos várias conexões caiásticas na Torá em relação às palavras de Moshe, em relação às palavras do próprio Yeshua, né? Nós temos um estudo já gravado chamado Yeshua versus Yona, né? Que seria Jonas, né? E o Mashiach disse numa vez que o único sinal que essa geração iriam ver seria o sinal de Jonas, né? E Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Só que existe muito mais conexões do que isso, né? Por mais que a gente fale, né, o cristianismo tem uma visão de que Jonas estava vivo na barriga. Não, Jonas morreu a partir do momento que ele foi lançado no mar. O mar representa como se fosse um túmulo para ele. Então, se o Mashiach realmente não morreu, ficou vivo no túmulo, então isso destrói o argumento que nós temos que ele ressurgiu dos mortos. Então, a associação não é só que ele passaria 3 dias e 3 noites no túmulo. A associação é que ele estaria morto por 3 dias e por 3 noites. Então, se vocês quiserem, depois eu boto o link aí para que os irmãos possam estar analisando esse vídeo e conectar as conexões de Jonas e Yeshua. São muito mais profundos do que simples 3 dias e 3 noites, tá? Inclusive, nós falamos até sobre o código Hammurabi, porque ali o que eles estão aplicando em Jonas ali é um teste de água, né? Que era algo já declarado e ensinado no código Hammurabi. Então, toda vez que você vê essas associações, 3 dias, 3 noites, ou 3 dias de distância e etc., né? Sempre vai estar associado a isso. Então, ontem eu falei, já comecei a dar uma alusão, né? Vamos dizer assim, uma midrash em relação aos dias de hoje, em relação ao sistema religioso atual, né? Então, iniciando o texto aqui, né? Lembrando, se você pegar aqui, né, o nome Josué, que significa salvação do eterno, né? E pegando o Nun, que significa multiplicar ou aumentar, né? Em abundância também, e também significa peixes também, né? O Mashiach falou, vocês serão pescadores, né, de homens, né? Então o próprio Mashiach está fazendo uma alusão, né, uma midrash sobre de comparar homem com peixes. Você vê o Mashiach comparando o homem com árvores. Tudo isso vem da cultura do povo hebreu, tá? Vamos dizer, um judaísmo um pouco mais remoto, não desse judaísmo moderno de hoje, tá? Então, temos aqui, então Josué, filho de Nun, né? Então, a salvação do Eterno se multiplicaria, né? E enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Então, como é que a salvação vai se multiplicar agora? Através da salvação de Raabe, né? Eu falei que Raabe significa larga, né? Um nome meio estranho, né? Uma associação de um nome meio estranho, né? De ter uma prostituta com esse nome, né? Uma porta larga, né? Então vamos lá. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Jericó está associado à lua, tá? Talvez, como eu disse ontem, algum culto a algo relacionado à lua, tá? Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: manda embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Vou começar agora a comparar algumas coisas com o sistema religioso, tá? Para a gente ativar o nosso cérebro, para você ver como que tem mensagens
escondidas, né? O texto de Isaías fala que o 46:10 fala que o fim está declarado no início, tá? Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinha vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, né? Era um costume dessas cidades, né? Por mais que sejam uma grande fortaleza, eles fechavam à noite, ninguém entrava e ninguém saía da cidade para evitar um conflito, né? Da cidade ser saqueada de uma forma desprevenida, né? Eles partiram, não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez o alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho, olha só, talos de linho que havia arrumado lá. Veja bem, essa grande fortaleza, tá? Eu comparo com a igreja cristã de hoje, tá? Principalmente a igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós estamos vivendo nesse exato momento, né, do curso da história. Por que eu estou fazendo essa alusão? Por que eu estou falando isso? Veja bem, lá no texto, não vou lá para a gente não perder muito tempo, fala que a igreja está forte, revestida de roupas finas, com ouro, prata, estão riquíssima, né? Porém, o Mashiach já está fora do plano da igreja, ele não se encontra, vamos dizer assim, dentro desse ele não se encaixa mais, tá? De tão rica e poderosa que essa igreja ficou, e ele manda essa igreja comprar vestes finas, manda ela trocar de roupa, que a roupa dela está suja, manda ela comprar colírio para que ela possa ver melhor. E, porém, nós sabemos que o povo do Eterno está inserido nesses lugares, e o Eterno tem um chamado para o povo dele. O chamado é: sai dele, povo meu. No caso aí temos dois espias, né? Lembrando que o Mashiach ordenou de dois em dois, e vai aqui dois espias, né? Tá vendo que o Mashiach já está usando um molde, né, da própria Torá, né? Moshe, quando mandou os espias, ele também mandou, né, de dois em dois de cada tribo, né? E foram espionar a terra, né? Por 40 dias eles ficaram navegando pela terra prometida, né? Então, você vê que o Mashiach está usando já um princípio existente. Não foi do nada que ele ordenou ir de dois em dois. Então, temos dentro dessa muralha dois homens do Eterno, e eles vão resgatar, tá? Uma mulher que eventualmente seria, né, vamos dizer, a mãe do próprio Mashiach, em termos, tá? Então, vamos lá. 7. Os dois perseguidores, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que existe povo do Eterno dentro da religião do cristianismo. É isso que eu estou tentando dizer aqui. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo saíram a porta, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões que se deitaram, Raabe subiu ao terraço, e eles lhe disse: sei que o Eterno lhes deu essa terra. Ou seja, já estava começando como é que se diz? O buchicho, assim, vamos dizer, uma linguagem bem simples, já estava rolando, né, em relação do que a terra prometida pertencia a eles, e era Canaã, e eles estavam ouvindo já os rumores das coisas que ocorreu no Egito e do povo que sobreviveu no Egito por 40 anos, tá? Então ela mesma vai comentar: olha só, sei que o Eterno lhes deu a terra prometida. Que Senhor que é esse que ela está falando? Ela está falando o próprio Eterno, tá? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nessa linguagem, para a gente saber exatamente, porque ela não falou: eu sei que o Deus dos cananitas deu essa terra. Não, ele está falando do Eterno, tá? Como é que chama? O Telmo fez uma pergunta aqui. Eu gostaria de ler aqui, né? Vamos ver o que está falando aqui. Vamos dar uma pausinha aqui, né? A Raabe já sabia do pacto dos filhos de Noé, sobre a divisão das terras, que se um invadiu o território do outro seria morto, por isso que ele ajudou
É interessante essa pergunta sua, viu, Telmo? Eu creio que a Raabe vivia num código, tá? De que não, nesse caso, não seria o código de Hammurabi, mas sim o código dos Hittites, dos Hititas, tá? Que era um código meio similar em relação ao código do Hammurabi, tá? Eu teria que examinar isso com um pouco mais detalhe, né? Mas aqui ela está mencionando, olha só, em resposta à sua pergunta, né? Sei que o Eterno lhes deu essa terra, né? Então, realmente tem algo aí, né? Vocês nos causaram um medo terrível, tá vendo? O terror está espalhando, né, sobre a cidade, né? E eles estão vendo essa multidão se avançando, né? Vocês lembram do evento de Belpeor, né? Aquela coisa toda. Então, a notícia está correndo, está se espalhando. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados, ó, por causa de vocês, pois temos ouvido como o Eterno secou as águas do Mar Vermelho, tá vendo? Perante vocês, quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og e os dois rios amorreus que vocês aniquilaram. Tá vendo que a coisa realmente, a notícia está correndo. Não tinha internet, não tinha Facebook, mas a fofoca estava correndo solta. Quando soubemos disso, o povo desaminou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Eterno, o seu Elohim, é Elohim em cima dos céus e embaixo da terra. Olha só que interessante essa terminologia que ela está usando aqui. Acontece o seguinte, naquela época, isso que me falou foi o guia quando eu estive em Israel. Achei bem interessante essa posição dele. Existia os deuses dos vales, existia os Baalins das montanhas, deuses, Baalim é a mesma coisa, tá? Existia os Baalins dos mares, existiam os Baalins dos céus, existiam os Baalins das florestas, existia os Baalins de tudo quanto é tipo de coisa que você puder imaginar, dos trovões, dos mares. Por exemplo, não tem nada a ver com o estudo, mas eu vou mencionar isso aqui para a gente entender, porque o brasileiro sabe dessas coisas, tá? Na cultura brasileira existe os cultos afro-brasileiros, né? Que seria candomblé e assim por diante, e eles não têm lá eu não vou mencionar o nome deles, tá? Porque não convém, mas não existe lá o fulano de tal que é não sei o que lá das tranca-ruas. Aí tem outro fulano de tal que é das matas. Aí tem outro Beltrano não sei do que faz isso. E tem outro que é não sei do que faz aquilo. São a mesma coisa, nada mudou. Mudou o nome, mudou a mascaragem, porém o princípio é o mesmo, tá? É um Baalim, um Baal para cada tipo de cenário. Então você precisa disso, então você apela para esse Baalim. Você precisa daquilo, você vai apela para esse e assim por diante, tá? Deixa eu só, a Sheila vai falar algo sobre Raab aqui. Deixa eu só parar num ponto aqui e eu já passo para nossa irmã Sheila fazer a contribuição dela, tá? Pode fazer a pergunta, pode fazer, Vicente, se vocês quiserem escrever no chat aqui, fica à vontade, tá? No 12, jure-me, olha só, agora eles vão fazer um pacto com ela, tá? Jure-me pelo Eterno que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e tudo que lhe pertence, livre-me da morte. Ou seja, ela está fazendo um pacto aqui com o Eterno e o pessoal, os dois espias, vão fazer um pacto com ela e o Eterno vai assinar esse pacto, tá? Ele vai assinar embaixo esse pacto e vai consagrar esse pacto no sentido, ele vai dar validade ao pacto, tá? E olha que interessante, que agora Raabe vai ser absorvida ao povo de Israel. Ela vai deixar de ser jericotita, vamos colocar assim, né? Ela vai deixar de ser pagã e agora ela é absorvida ao povo do Eterno.
e ela vai receber uma posição nobre. Lembra que eu falei para vocês em Efésios 3:6? Tá? Vamos aqui rapidinho, é importante a gente começar a associar a linguagem do nosso amigo Paulo em relação às coisas da Torá, o entendimento que Paulo tem, né? É uma pena que tentar entender o livro de Efésios sem um apoio da Torá, da cultura judaica, realmente fica muito mais difícil, né? Eu só vou trazer esse texto rápido aqui porque é de extrema necessário. Olha só, Efésios 3. Significando que, mediante o evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa no Mashiach. Olha só, qual é a promessa que a mulher está ouvindo? Está ouvindo uma promessa de conquista de terra, o povo de Israel está chegando, vai limpar a terra, vai tomar posse. Eu quero fazer parte dessa promessa. E ela abdica o jericoísmo dela. Estão entendendo a linguagem que eu estou falando, amigo? Ela está dentro de Jericó. Ela abdica e ela cumpre com o que está escrito em Apocalipse 18, se eu não me engano, que diz assim: sai dela, povo meu. Ela optou em sair. E ela cumpre com Efésios 3:6, mesmo sem haver o livro de Efésios, mas o conceito existe, que é qual é o conceito? Através do evangelho, qual é o evangelho que ela está ouvindo? Estão vendo que eu estou fazendo uma associação caística aqui? Eu estou associando o que Paulo ensina no Novo Testamento com o que está acontecendo justamente nesse efeito aqui. Ela ouviu o evangelho, creu no evangelho, creu nas boas novas, tá? De que vai haver isso, vai ocorrer aquilo, e ela cumpre com o livro de Apocalipse, que é o quê? Sai dela, povo meu. Então vamos lá, continuando, no 14. A nossa vida, pela de vocês, os homens, lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós traremos com bondade e fidelidade como o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela corda com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ele disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias. Olha lá, 3 dias de novo, né? 3 dias representa o quê? Ressurreição, tá? Até que eles voltem. Depois poderão seguir o caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra você não estiver amarrado esse cordão vermelho. Olha o cordão vermelho. Vermelho significa o quê? Sangue, redenção. Então podemos associar isso aqui como uma peça, tá? Um símbolo de peça só para essa família. Olha a misericórdia do Eterno. Na janela pelo qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família. No mandamento de Pêssar, no Egito, o que o Eterno falou para Moshe? Que o povo estivesse todos dentro da casa, selados, porque viria o que? O anjo da morte. Temos aí a Pêssar se repetindo, amigos. Vocês estão conseguindo ver essa associação? Ah, Bill, mas você está inventando coisa. Vamos continuar. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Lá no texto do Egito não fala que o povo tinha que ficar guardado, selado dentro da casa. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Ou seja, fizeram aliança, né? Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha, ali ficaram 3 dias. Deixa eu marcar os 3 dias de novo aqui. Até que seus perseguidores regressaram.
Esses os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Nun, e lhes contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida o Eterno entregou toda a terra em nossas mãos, todos estão apavorados por vossa causa. Então temos aqui uma representação de Peça, né? Que eles vão passar por cima, lembra? Passover, Peça significa isso, passar por cima e não causar dano naquela casa, tá? Bom, deixa eu dar uma lida na pergunta dos irmãos aqui. O Vicente perguntou assim: tem uma pergunta. O fio de escarlata realmente simboliza salvação? Bem interessante. Pelo fato de fazer alusão ao sangue do Mashiach, exatamente isso, né? O Mashiach é o Cordeiro Pascal. Temos aí o Cordeiro Pascal sendo exposto de uma forma simbólica também para a vida de Raabe, né? E temos aqui o Telmo, né? Esses dois espiões me lembram também o dia em Sodoma e Gomorra, caíram. Olha só que linda essa conexão, tá vendo? Pois o Eterno enviou dois mensageiros para tirar Ló dessa cidade. Tremendo, o Telmo. Tremendo. Obrigado. Excelente acréscimo. Tá vendo, irmãos, como é legal? Os irmãos tá associando essas coisas? Sodoma e Gomorra, o Eterno também mandou dois, né? Só para salvar, na verdade, uma vida, né? Que era digna, né? E no caso aí, estamos associando Ló, né? E Raabe, né? Se alguém puder me ajudar, procura, se eu não me engano, tem um livro, acho que é o livro de Yaakov, e se eu não me engano menciona sobre Raabe, tá? Então, eu vou deixar a Sheila falar um pouquinho, né? E se os irmãos foram vendo mais conexões, por favor, contribuam, né? E se alguém tiver alguma pergunta no YouTube, eu não estou vendo lá, eu vou começar a dar uma olhada lá, ver se aparece alguma coisa. Fiquem à vontade, né? Exatamente, o livro de Apocalipse também fala de duas testemunhas. Você está vendo que o Mashiach, quando ordena, né? Ide de dois em dois as nações, ele está usando um princípio já existente, né? Ou seja, o Novo Testamento não existe nada de novo, simplesmente é a verdade. Ok, irmã Sheila, contigo, que o Eterno te abençoe. Shabbat Shalom a todos. Então vamos lá, vamos falar um pouco dos dois espiões e, claro, de Raabe, né? Os dois espiões, irmãos, Josué aprendeu, né, que nem todo espião é um espião bom, porque quando Moshe enviou os 12 espiões para espiar a terra, 10 deles estavam contra entrarem na terra. Preferiam continuar no deserto ou voltar para o Egito. Só 2 destes, né, bem colocado aí pelo irmão Telmo, só 2 destes que realmente estavam confiantes no propósito do Eterno, tá? Dessa mesma forma, Josué mandou para ir esses 2 espiões. Esses 2 espiões, que só são falados assim, aí, dessa forma, eles são o Pinhas e o Caleb, tá? Então, nós temos aí realmente ótimas coisas na Torá, falando tanto do Pinhas, que realmente fez justiça ao povo do Eterno, era um homem muito justo e determinado. Do Pinhas, como nós já falamos, houveram muitos sacerdotes que vieram do Pinhas. E Caleb é um caso assim realmente extraordinário, de que um gentil, né, se fez povo, foi adotado pela tribo de Judá. E desta forma Josué não iria mandar quem ele não confiasse plenamente para dar as informações corretas a respeito dessa cidade. Jericó ficava num lugar onde havia muitas fontes de água, fontes subterrâneas de água. Era um oásis no deserto. Josué sabia que a chave para
o começo de Israel, o começo da retomada da terra era Jericó. Por quê? Jericó era uma cidade, vamos dizer assim, muito bem vista, protegida por 7 muralhas, tá? Não era uma cidade, claro, fácil de qualquer um entrar e não ser identificado. Havia, claro, espiões do como que eu posso dizer? Seria do prefeito da cidade, do rei da cidade, né? Naquela época eram reis, né? Mas colocando hoje seria como se fosse um prefeito, vamos dizer assim. E havia serviço de espionagem na própria cidade para que não houvesse nem a remota possibilidade de espiões entrarem e quererem achar alguma coisa que pudesse levar qualquer inimigo a entrar nessa cidade. Josué, nesse momento, né, ele estava em Siquém, acampado com todo o povo já em Siquém. Então, só isso por si só já era uma grande vitória, né? Porque voltaram para a terra que Jacó morava antes dos 12 irem para o deserto, tá? Mas vamos falar um pouco aí agora de Raabe, né? Os sábios dizem que Raabe era uma das 4 mulheres mais belas do mundo, tá? Ela falado que ela é prostituta, mas o que não deixava de ser, né? Porém, o que ela tinha mesmo, ela era uma cortesã da cidade, tá? O termo em hebraico usado, né, no livro de Josué para definir onde ela estava era zonar, tá? Claro, existem alguns sábios que interpretam essa palavra de forma diferente. Uns falam que derivam de um verbo chamado zam, que significa suprir de alimentos. E outros falam que era como uma hospedaria em que Raabe servia refeições nessa hospedaria, né? Claro, era um lugar que era muito bem frequentado por monarcas, homens poderosos, né? A hospedaria de Raabe era este lugar. Se você quisesse ir para um lugar, né, que fosse, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje, né, nós chamamos aqui, abrasileirando, o point da cidade, ou a praça da cidade, no caso, era esse lugar, tá? Claro, neste lugar seria o melhor lugar para quê? Para se ouvir informações, porque um espião, ele ouve informações e ele guarda informações. Então, o espião, ele usa de inteligência para isso. Foi para isso que foi mandado os 2 espiões lá, tá? Quando eles chegaram lá na hospedaria, eles pedem um abrigo, a Raabe recebe eles, oferece o que? Comida, cama para descansar, tá? Mas logo os 2 são identificados. Ou seja, se você hoje é um espião do povo do Eterno, um espião no sentido de obter informações de todos os segmentos, por exemplo, de todos os segmentos religiosos, para que eu possa entender o que se tornou, depois de tantos milênios, o que se tornou hoje a palavra do Eterno, qual é a diferença entre o que é falado na Torá com o que as outras nações falam. Então, vamos seguir aí o exemplo, claro, o exemplo do Pinhas e do Caleb, que nem precisa se falar, mas foram 2 homens super honrados, e agora, como o Telmo citou, nós estamos aí realmente
vendo as duas testemunhas que são citadas também em Apocalipse, tá? E essas duas testemunhas também representam cada ser humano que queira estar compromissado com a Torá, tá? Havia, né, seria como se fosse esse albergue da Raabe, e havia, claro, guardas, né, e seriam os guardas do palácio, né, na casa da Raabe, né, enquanto ela estava lá para proteger os dois espiões, ela pediu para que esses dois espiões se escondessem no telhado, né. Claro, do telhado até seria a última chance, vamos dizer assim, deles poderem olhar a cidade de cima. Então seria mais um método que eles saberiam, tá? Conheceriam a cidade tanto de baixo quanto de cima. Lembrando que Josué era um ótimo estrategista, né? Então eles resolvem descer por essa corda. É falado que a promessa que foi feita a Raabe foi feita a ela, e ela pediu para que, claro, não matassem a família dela. Destas pessoas, né, o Midrash diz que foram resgatados enquanto eles ficavam dando voltas na cidade, foram resgatados, e provavelmente por essa corda, tá, que estavam nesta hospedaria, porque com certeza quando os homens foram embora, nesses 3 dias, a Raabe foi chamando a família dela e eles foram se hospedando lá para depois serem resgatados, porque não foi resgatado só ela, foi resgatada a família dela. O Midrash diz que foram 260 pessoas que foram resgatadas, tá? E aí nós vemos que realmente por causa de uma pessoa que às vezes que está realmente no intuito, né, de estar na Torá, e esta pessoa, como o Bill mesmo já leu aí, né, e ela estava aí, ela tinha visto a verdade. Na verdade, Raabe já era uma pessoa que estava aí, não estava fazendo parte do povo, mas já era uma pessoa que já conhecia o Eterno, já conhecia o que o Eterno podia fazer, tá? E exatamente por causa disso que ela foi identificada, e ela mesmo, né, entendeu o que significava a fita vermelha que foi colocada na janela. Ela sabia o que isso significava. E ela sabia que ela não ia poder ficar depois daquilo dando voltas pela cidade. Ela ia ter que ficar realmente reclusa, como todos os israelitas ficaram no deserto na ocasião do Pêssar, tá? Ela disse, eu estava olhando aí, acho que foi no Sefer Yehoshua, acho que foi no Megilá que eu vi, Megilá 15, se eu não me engano. Não, Megilá 15 fala da Esther, gente, mas foi na Megilá que eu vi, né? Como alguns falam Megilá, Megilá, tá? Lá eu vi que ela soube do que o Eterno fez, porque ela já tinha nascido, ela não era uma mulher nova. Quando o Eterno abriu o Mar Vermelho, ela era pequena, mas ela ouviu o que o Eterno tinha feito ao seu povo, tá? Então são algumas informações que eu acabo pegando aí de alguns sábios mesmo, da Torá, né? Algumas informações só para situar quem é mesmo a Raabe, né? Então, Telmo, ela sabia sim do pacto, ela conhecia o Eterno, sim, tá? Ela
fica na casa dela durante os 3 dias, ou seja, ela não sai, e por isso ela é resgatada, porque demorou lá 3 dias, né, para os espiões, né, os espiões foram lá para as montanhas, né, e ela fica lá esperando, né, e tentando não despertar o quê? Suspeitas. Quando alguém, fazendo um vínculo com os tempos finais, com Raabe, 2 testemunhas do Apocalipse, estes 2 espiões aqui de Jericó, nós vemos que a Raabe mostrou que o Eterno vinha, mas mostrou que o Eterno viria com o seu povo para conquistar, né, o começo da conquista da terra, e ela só falou para quem era realmente da família dela. Então, esses 260 que os sábios falam, que provavelmente desceram pela corda, enquanto o resto da cidade estava preocupada com as voltas, né? As voltas que os soldados davam ao redor da cidade, essas pessoas ouviram o que Raabe tinha para falar. Porque elas poderiam não acreditar, elas poderiam falar, ah, mas como? Como alguém vai invadir a minha cidade? A minha cidade tem 7 muralhas. Tem muralha de 9 metros. Tanto de 9 metros que foi até falado, gente, era de largura, tá? Não era de altura. 9 metros de largura. Imagina uma muralha dessa. Ah, poderiam ter falado isso, mas não. Estas pessoas ouviram realmente. E agora, será que nós estamos ouvindo? Será que os nossos parentes, será que eles estão ouvindo? Não, muitas vezes não, irmãos. Então, mas o Eterno sabe quem vai salvar ele. O Eterno sabe quem vai se salvar, mas isso não quer dizer que o Eterno coloque imposições e fale assim, olha, só vai se salvar quem eu quero, porque qualquer um pode se salvar nos tempos finais, qualquer um, desde que este queira fazer parte do povo, tá, irmão? Então, a Raabe colocou lá, né, a fita na janela. Houveram essas 260 pessoas que saíram e foram salvas, tá, na cidade. Claro, ela se arrependeu do passado dela e se converteu mesmo a povo, tá? E ela acabou casando depois, mais para frente, irmãos, com Josué, com o próprio Josué, tá? Dessa forma aí, claro, nós temos aí alguns descendentes dessa união, como Jeremias, Baruque, eles eram todos descendentes de Raabe, tá? Mais para frente a gente vai ver, né, que Josué, ele morreu com 110 anos, mas ele, nessa época aí, ele devia ter o quê? Ele devia ter uns 80, não, mais, um pouquinho mais, de 80 a 85 anos de idade, né? Aquele povo realmente era um povo que vivia muito, né, irmãos? Mas o que é impressionante é o seguinte, foi a coragem dela, né? Nós temos, no meio do povo, que pode se considerar em termos de mulher, estou falando de mulher, porque se for mulher eu tenho que também falar da minha parte, né? Então nós temos aí 22 heroínas do povo. Heroínas por quê? Porque realmente eram mulheres que entendiam a Torá. É muito importante que as mulheres entendam a Torá, tanto quanto os homens, porque através mesmo das mulheres é que muitos homens ouvem as mulheres, ouvem mais as mulheres. As mulheres, elas podem, sendo povo do Eterno, elas podem
muitas vezes salvar outras pessoas. Raabe, para convencer essas 260 pessoas que estavam com ela teve que falar de quem era aquele povo, quem era aquele novo Deus que eles não conheciam, que é o único e soberano, e é o verdadeiro. Então, ela teve também que falar, que pregar a Torá para eles, tá? Mesmo ela só conhecendo histórias. Então, essa daí a gente já vê, né? A gente já vê que ela mereceu a posição, mereceu ser salva, mesmo não fazendo parte do povo, mesmo sendo cananita, ela realmente fez por merecer. Então, o Eterno aí abre as portas de novo para o gentio que quer se tornar povo. Não é algo que veio só do Messias, porque muitas pessoas falam, eu só veio do Messias, né? Só teve abertura aí para gentio depois do Messias. Não, muito antes já houveram aberturas para quem quisesse fazer parte do povo. Porém, quando você faz parte do povo, o que você tem que evitar? Você tem que evitar voltar a ser um gentio. Ou seja, você tem que se tornar povo. Porque, sinceramente, irmãos, uma vez povo, eu estou falando povo de verdade, não há como você deixar de ser povo. Ou você realmente não faz parte mais de nada mesmo, sabe que não fará parte mais de nada, realmente se entrega ao mundo e às hordas de Ra-Satã, ou você é povo, tá? Porque depois que você está no meio do povo, aprendendo com o povo, você já é grandinho o suficiente, já tem o entendimento suficiente para saber que as tuas escolhas, que só existem duas escolhas, ou está com o Eterno ou não está com o Eterno, mas nenhuma dessas duas escolhas vai te livrar do julgamento do Eterno e da condenação que é só dele, tá? Então, Bill, pode continuar aí. Ok, eu peguei aqui dois comentários, né, que fala de Raab, né, no Brit Hadashah, que é Hebreus 11:31. Vamos ler aqui, né? Olha só. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes, né? Tiago, ou James, ou Jacob, 2:25. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Interessante isso aqui, né? Porque, segundo a religião do cristianismo, né, obediência, pacto não salva, né? A única coisa que salva é levantar a mão e aceitar Jesus e dar frequência na igreja, né? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, né? Então, temos aqui que uma ação dela não foi só aquela fé que nós cansamos de falar o tempo todo, não é aquela fé mental. Eu creio nos espias, eu creio que eles vão vir, mas eu não vou agir em nada em relação a isso. Tá? Ela creu e agiu, ela foi fiel ao pacto que ela mesma de início estabeleceu com os próprios espias, porque ela ouviu as boas novas, a Sheila acabou de falar, desde criança ela estava ouvindo as boas novas, sobre as coisas que o Eterno fez para o povo dele, né? Lembrando que o Eterno nunca fez nada para o povo brasileiro. Não tem pacto com o povo brasileiro. Ela, sendo uma jericoreana, vamos colocar assim, ela ouviu o que o Eterno fez ao povo dele, ela falou, eu quero me inserir nesse pacto. Eu quero fazer parte do povo. E ela age, ela andou na palavra que ela mesma estabeleceu, ela cumpriu com o pacto, e o Eterno foi fiel a ela, tá? Isso mostra o como é necessário você agir e responder, né, ao chamado, não apenas com uma fé
grego-romana, que agora você vai simplesmente frequentar um templo, e nesse templo esse pastor vai ensinar você a como quebrar o pacto, que eles falam, não, o pacto é com Israel. Se o pacto é com Israel, então, se você se auto-exclui, né, com o pacto, né, porque Raabe não fundou uma igreja depois que ela saiu daí. Ela continuou caminhando com o povo. Ela não foi frequentar templo algum, ela começou a caminhar nas promessas que o Eterno fez a Israel, né? Ela não formou a primeira igreja raibita, né? De Canaã, por exemplo, né? Tá entendendo? Eu tenho que falar nessa linguagem para ver se nós possamos trazer com as coisas que acontecem hoje. Um cristão, um gentil, é convidado numa igreja. Nessa igreja, ele é iniciado, né, a crer nas promessas que o Eterno deu para o povo de Israel, mas também ele é instruído a quebrar o pacto. Tá? E, bom, vamos caminhando aqui. Vamos para Josué 3, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais o texto aqui. Ok, vamos para Josué 3. E vamos ver o que o Eterno está falando ao seu povo, né? O que nós possamos sair trazendo, né? De entendimento para nós. Olha só, antes de eu entrar nisso aqui, como esse texto aqui, nós usamos esse texto para trazer um entendimento muito bonito, um trabalho muito bonito que nós já fizemos há uns meses atrás. E eu vou colocar o vídeo aqui só para os irmãos saberem do que é que nós estamos falando, né? Para que as pessoas possam dar uma analisada também nesse estudo. Por quê? As escrituras, ao contrário do que dizem por aí, ela não se anula, tá? Ou seja, não é verso versus versos, não é o Velho Testamento se anulando contra o Novo, né? E assim por diante, né? E o que Moisés disse é derrubado por Jesus e, consequentemente, derrubado, o Paulo derruba o que Jesus falou, né? Então, olha só, esse aqui é um estudo, né? São 2 horas. Esse estudo nós estamos explicando sobre o sumo sacerdote versus sacerdote guerreiro. E nós estamos explicando a função desses 2 sacerdotes e a função das 2 arcas da aliança. 2 arcas, plural, da aliança, singular. Tá? Porque lembra que a primeira tábua, as primeiras 2 tábuas foram quebradas por Moisés no evento do bezerro de ouro. É bem interessante você que está aprendendo a Torá entender o que representa essas 2 tábuas e essas 2 arcas, qual a conexão caiasca em relação ao Mashiach, tá? Então eu vou colocar esse link no estudo para que os irmãos possam estar vendo esse estudo aqui, porque o que confirma a respeito dessas 2 arcas é justamente esse texto que nós vamos ler aqui, tá? Então vamos lá para Josué 3, aqui. Né? Então vamos lá. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, aonde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, lembrando o significado de 3 dias, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Eterno, o Elohim e os seus sacerdotes, né, levitas, carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-me, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproxime, desse modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca poderão passar por lá. Lembrando que é o seguinte, a primeira arca, ela ia na frente sempre uma distância de às vezes a 3 dias de viagem, e essa arca decidia os lugares que eles iam acampar, tá? E essa primeira arca, que carregava a arca da primeira aliança, que foi quebrada, né? Ela espantava as cobras e os escorpiões, né? E era um pelotão de tipo, 20 levitas só que levava elas. A própria arca se autoprotegia, não precisava de um exército grande para proteger, tá? E, consequentemente, o outro povo ia saindo por ordens, né?
E a arca, a outra arca, que continha somente os 10 mandamentos, né? E o maná e o bastão, o cajado de Arão, né? Ela ia no meio do povo, protegida pelo povo, tá? Ou seja, a Torá protege o povo e o povo protege a Torá. Olha só. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Eterno disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel. Amigos, nós tivemos um evento aí nos últimos 2 dias, não vou mencionar o nome da pessoa, mas a pessoa se apresenta como bispo, tá? Para vocês saberem, quem está por dentro da conversa, né? Saber do que se trata. Olha que interessante. E o Eterno disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel. Quando vocês virem alguém querendo se auto-exaltar diante do povo do Eterno, com títulos, com cursos, porque eu sou, porque eu faço, eu estudei, eu aquilo, eu mais não sei o que lá, eu, quando você começar a ouvir muito eu, não é do Eterno. Escuta o que eu estou te falando. Porque o Eterno está falando aqui, olha só. Hoje eu começarei. Eu quem? Quem é que vai exaltar Josué? Quem é que exalta o povo do Eterno? É o próprio Eterno. Não é a nossa técnica, a nossa sabedoria, que eu falo grego, falo hebraico, falo em línguas, pulo, dou rodopeio. Estão entendendo a minha posição? Como é que é fácil detectar um falso ensinador quando ele começa com esse eu, a síndrome do meu, eu, tá? E quer dar carteirada, e quer mostrar, e olha o meu diploma, olha o meu cursinho, tá? Fiquem atentos a isso, tá? Olha só. E, portanto, para que saibam que estarei com você como estive com Moshe. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, mas quem nos exalta é o Eterno. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegar às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Eterno, seu Elohim, assim saberão que o Eterno é Deus vivo, está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus e ferezeus e girgazeus, os amorreus e jebuseus. Vejam a aliança, vejam a arca da aliança do soberano, de toda a terra atravessará o Jordão frente de vocês. Então lembra que aqui é uma arca que vai na frente do povo, tá? Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, as correntezas serão represadas e as águas formam uma muralha. Ou seja, o que aconteceu no Mar Vermelho vai acontecer agora numa escala menor, mas porém continua o mesmo princípio, tá? Nós podemos também fazer uma alusão aqui que a águas também está associado com falso evangelho, falsas doutrinas, tá? Se você pegar no livro de Apocalipse, no 17, se eu não me engano, 12, 17, fala de uma serpente que lança da sua boca águas como se fosse um rio. E esse rio vai tentar derrubar a mulher, tá? Esse rio é doutrinas falsas. Esse rio é o seguinte: você vai lá numa livraria cristã e existem vários livrinhos de autoajuda do tipo como entender o livro de Romanos, como entender o livro de Tiago, como entender isso e como entender aquilo, porém sempre inclinando, né, coisas que vão contra a Torá. Isso aconteceu no Brasil, quando eu estive no Brasil, fui numa livraria e eu vi lá Romanos. O cara escreveu um livro de Romanos para usar o livro de Romanos, a interpretação dele sobre o livro de Romanos para abolir a Torá. Então o cristão, na verdade, não estuda as escrituras, nem o Novo Testamento. Ele vai nesses livrinhos de autoajuda. Ah, Bill, mas você está pegando... Sim, porque o cristianismo está em decadência e está em crise.
e o povo do Eterno que está no cristianismo tem que sair do cristianismo urgente, tá? Então vamos lá. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, olha só, lembra que havia essa Arca da Aliança, ela está indo na frente só com 12 sacerdotes, né? Só que lá como é que fala? Quando o Eterno desmonta o tabernáculo, existe uma equipe de famílias que cada um carrega itens do tabernáculo e, consequentemente, a Arca da Aliança, tá? E isso navega tudo junto, tá? Toda essa equipe carrega uma ordem, tá? Existe um ceder, tá? Então, olha só. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, né? Que seria o Mar Morto hoje, né, escoavam totalmente e assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Eterno ficaram parados em terra seca no meio de Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisou em terra seca. Ou seja, passou a Arca da Aliança número 2, passou as cortinas do tabernáculo, passou os postes do tabernáculo, estão entendendo, meus queridos? É aí que está a prova que existe duas alianças e outras duas alianças, mas não é o caso. Eu estou fazendo isso para incitar que vocês vejam o vídeo do sacerdote guerreiro, sacerdote de sumo sacerdote versus sacerdote de guerra. Bom, eu fiz aqui a leitura do 3 e vou passar para a nossa amiga Sheila fazer os comentários dela. Olá, então. Então vamos lá. Nós vimos que houve realmente um grande milagre aí, né, do Eterno. Mais um milagre, mais uma abertura de um rio. Ou seja, eu tenho que passar pelo meio dos povos, lembrando que água representa povos, tá? Então eu tenho que passar pelo meio dos povos. É assim que será a volta do povo do Eterno para a terra que foi concedida ao povo do Eterno. Ou seja, eu vejo por nós, viu, irmãos, nós brasileiros, né, a gente se acostumou, né? Cada um mora na sua cidade, cada um mora no seu bairro, vive a sua vida ali, né? Só que assim, nós, como povo do Eterno, nós temos que pensar que nós não viemos aqui para ficar. Nós estamos passando um tempo fora da terra. A nossa terra é lá e não é só algo espiritual, como muitas pessoas podem dizer. É algo físico, tá? Nós vemos aí, né, o papel da arca, né? Realmente eu imagino que para esse povo ver o rio se abrindo, né? Na cabeça deles já imaginou um mar se abrindo, tá? O mar na época de Moshe, lembrando que esse povo que estava aí não era o mesmo povo que atravessou o mar. Algumas pessoas, sim, mas a maior parte morreu no deserto. Esses eram filhos desse povo que atravessou o mar e que nasceram aonde? No deserto. Que foi onde a maioria de nós nascemos, tá? Esse papel, vamos dizer assim, o papel da arca, né? A arca que também representa também o nosso coração, representa o quê? Representa o repouso do próprio Eterno em nós, tá? A essência do Eterno
em nós essa essência fará com que nós tenhamos e possamos atravessar qualquer barreira que nos for imposta. Então, nós temos hoje aí pessoas. Eu estou comparando o Josué, irmãos, lembrando, né? Estou comparando o Josué com os tempos atuais, os tempos que nós estamos enfrentando hoje. Porque hoje nós também temos pessoas que são declaradas inimigas, tá? Do povo de Israel, da Torá. Eu achei até engraçado, porque na verdade a gente até acha engraçado uma pessoa que escreveu nesses chats de WhatsApp, uma pessoa totalmente sem instrução, ela escreveu a seguinte frase: Torá assassina. Então, ela não conhece realmente nada da Torá e nem do Messias. Por quê? Porque a Torá, ela é o que dá vida. O problema é que as pessoas não querem essa vida. As pessoas não querem viver. Por mais que você fale que o Messias é a própria Torá. Porque o Messias é o verbo, palavra é a Torá. Porque o Eterno se fez conhecer ao seu povo através da Torá. O coração dessas pessoas, ou seja, a arca dessas pessoas, está completamente cheia o quê? Cheia de preconceitos, cheias de rapinas, tá? E essas pessoas, elas não querem mesmo fazer parte do povo do Eterno. Elas não entendem por que tomar a terra prometida. Por quê? Porque elas estão se sentindo muito bem, aonde? No meio dos gentios. Elas acham e têm certeza que tem que ficar no meio dos gentios. Então, a cidadezinha onde ela mora, o bairrozinho onde ela mora, para ela é aquilo que foi dado ao Eterno, que foi dado pelo Eterno ao povo. E dali elas acreditam, claro, que vai haver um céu e que todo mundo vai ser levado para o céu, sendo que a morada é na terra mesmo, e na terra prometida, tá? Então, nós vemos aí que estes levitas, eles estavam realmente numa grande santidade, tá? E eles estavam aí agora junto com esse povo, que é um povo realmente kadosh, justo, tá? Porque Moshe disse isso mesmo. Até na Parashá Hazinu, ele diz isso, ele diz que aquele povo era um povo kadosh, mas que não iriam ficar durante muito tempo assim. Queriam ser dispersos, queriam sair do caminho, queriam ter o seu coração, a sua arca contaminada pelos gentios, tá? Talvez por isso que tenha sido escolhido logo um efraimita, né? Que era Josué, um efraimita, porque Efraim é famoso no meio do povo por uma só coisa, por adorar a deuses estranhos, por gostar de estar no meio dos gentios. Então, exatamente por isso é que Efraim foi honrada pela liderança de Josué, tá? Diz assim, né, que o Eterno disse a Josué, né, hoje eu vou começar a elevar, né, elevar aos olhos, né, de todo Israel, e saberá que eu estarei com você e com Moshe. Isso daí, irmão, já denota, claro, a semelhança, né, com esse milagre, com o milagre que foi feito por Moshe.
Moshe não fez só esse milagre, também foi um grande milagre as derrotas, né, de Sihon e Og, que eram os dois cananitas, dois gigantes. Isso também foi um milagre, tá? Mas agora haveria o quê? A conclusão de tudo. Agora com Josué haveria a conclusão de tudo. E essa fórmula, tá? Moshe e Josué, ela pode ser aplicada nos nossos dias. E com resultados semelhantes. Então nós temos que estar na Torá, saber como agia o povo, como pensava o povo, para que isso me sirva de semelhança ao que eu tenho que fazer da minha vida daqui para frente. A verdadeira participação no meio do povo. Porque só assim que o Eterno vai nos levar a ser realmente sacerdotes. Por quê? Porque no reino, quem for povo será sacerdote, será juiz. Estará neste auge. Então nós temos que nos preparar como um juiz se prepara para ser juiz. Um juiz se prepara para ser juiz conhecendo o quê? As leis. Tendo sabedoria para poder julgar sobre as leis, tá? Então, essa é a essência desse novo milagre que é feito, tá, irmão? Muitas pessoas podem não entender e outras ainda perguntam, como perguntaram para mim esses dias, como seria a volta do povo do Eterno? Bem, irmãos, as pessoas vão voltar por entre esse mar de pessoas que nós estamos vendo aí, esse mar de pessoas que não querem saber do Eterno. Nós estamos já abrindo um mar todos os dias, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso viver. Nós estamos já abrindo esse mar. Porém, fisicamente, sim, fisicamente eu também acredito que haverá uma nova abertura de mar para a passagem do povo para Israel. Isso é bem falado em Apocalipse também, tá? Quando nós vemos aí, nós já fizemos estudos aí a respeito, por exemplo, da água, né? E a água, ela carrega as impressões de tudo que passou por ela. No Rio Jordão tem as impressões do povo que passou por dentro do rio até hoje. No Mar Vermelho também tem as impressões do povo que passou por ele até hoje, tá? Então, essas impressões também serão usadas pelo Eterno para novos milagres, porque sim, acontecerá sim milagres do Eterno no meio do povo. Sempre aconteceu milagres do Eterno no meio do povo. Porém, nós temos que nos fixar em milagres? Não, irmãos, nós não temos que nos fixar em milagres. Porque o Messias falou que bom seria aquele que acreditasse, ou seja, tivesse confiança. Lembrando, acreditar é imunar. E acreditasse na confiança, na obediência, na honradez, na fidelidade, sem ver. Então, muitas vezes, nós até imaginamos, não, mas eu não estou vendo um milagre. Mas o Eterno, ele está fazendo milagres sem que você veja. A partir do momento em que nós nos propusermos a estar na Torá, aí sim, aí este milagre será realmente feito em cada um de nós, principalmente em relação a poder viver a cada dia para poder estar cumprindo, ter prazer no cumprimento das leis do Eterno. Viver um dia a mais para poder cumprir uma lei a mais que seja, tá? Por quê?
Porque as leis é exatamente o amor do Eterno ao seu povo. E agora chegou a hora de voltarmos para a terra, como Josué está aí fazendo o trabalho dele. Nós temos que ter também, claro, pessoas que estejam aí na frente, reconheçam a soberania de Josué, como eles reconheceram a soberania de Josué perante as decisões que o povo tinha que tomar. Da mesma forma, claro, né, não menos, né, honrados, havia Caleb e havia o Pinhas também, tá? Então, agora eu tenho um propósito, agora eu estou vendo a terra, porque eles passaram 40 anos no deserto, e esses 40 anos no deserto não foram a conclusão. Aquilo foi só para sair do Egito. Aí agora sim eu vou entrar na terra. Agora eu vou saber o que é lutar uma luta. E lutar junto com o Eterno. Tá? Nós temos aí, Bill, acho que coloca aí na passagem, deixa eu ver, versículo 12, dá para você dar um highlight aí no versículo 12? Tá pequeno, Bill, será que daria para você aumentar um pouquinho também? Fala aí, ó. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Ah, então a escolha para entrar na terra é um de cada tribo, porque havia gentios lá no meio. E esses gentios, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que ser adotados por um dessas tribos, por uma tribo. A tribo aceitá-los como sendo parte do povo, tá? E eles se propor a realmente cumprir as mitvot do Eterno, tá? Então, essa passagem, ela revela, claro, a perspectiva, que é 12 tribos, tá? E, claro, havia representantes individuais para essas tribos? Sim, havia representantes. Haviam pessoas que representavam cada uma dessas tribos, tá? Mas a identidade principal disso daí é a identidade o quê? Da coletividade de Israel. Por quê? Porque a conclusão da travessia do Rio Jordão é realmente a conclusão do êxodo da nação hebreia do Egito. Então, agora sim eu tenho a conclusão do êxodo. Agora sim eu posso realmente aplicar a Torá com todas as leis que estão lá. Porque na Torá, ainda no Egito, foi colocada, por exemplo, leis da agricultura. No Egito eu não podia cumprir aquelas leis da agricultura. Por quê? Porque no Egito, e nem no Egito, porque eu era escravo, e nem no deserto, eu poderia cumprir. Porque no deserto também não dá. No deserto eu tinha maná. Então agora o Eterno está dando condições ao povo de continuar cumprindo. Então, no reino, quem não gosta de cumprir os mandamentos do Eterno hoje, aqui, agora, antes de atravessar o Rio Jordão, também não vai gostar de cumprir esses mandamentos no reino. Porque, irmãos, ninguém vai mudar de corpo, vamos dizer assim, como diz lá em Tessalonicenses, tá? Mudar de corpo e acordar como sendo um anjinho alado, entendeu? Um anjinho que não lembra mais de nada do que houve antes. Eu já ouvi muitos protestantes falarem assim, porque quando acontecer isso, quando a gente for para o céu, porque eles acham que vão para o céu, né? Que não vai ficar na terra. Todas as coisas vão ser esquecidas e eu não vou mais lembrar mais de nada. Não é isso que está escrito no texto. Esse texto está escrito que todo o pecado cometido antes
de você ser povo, de você estar no pacto da Torá, porque pecado voluntário também é algo que não há perdão para pecado voluntário. Esse sim será o quê? Será esquecido no sentido de que será o quê? Absolvido. É isso que está dizendo. Não é eu vou dormir hoje, aí amanhã o Messias vem e eu vou acordar num novo reino de asinhas e roupas gregas. Isso é pensamento grego. Tá, irmãos? E aí nós vemos nesse texto, irmãos, uma coisa que eu vejo muito nesse texto é o quê? É individualidade, porém uma individualidade que coloca você dentro de uma tribo. Então são várias pessoas com várias qualidades individuais, mas que estão dentro do quê? Dentro de uma tribo. Claro, a gente vê que essa experiência aí foi muito diferente da experiência do Mar Vermelho, né, da divisão da água, né? A gente sabe que a experiência do Mar Vermelho fez uma divisão como se fosse algo congelado, né, que se tornou como se fosse um bloco sólido e as pessoas passaram por lá, por dentro, né? No Jordão, a água, ela continua o quê? Fluindo, tá? Só que como que eu posso dizer? Ela continua fluindo, mas é de um ponto para outro, de forma designada. Então o povo vai passando, tá? E essa água, ela é como se ela pudesse atravessar até mesmo o corpo do povo e ela continuasse fluindo no sentido em que ela pegasse, tá? Isso é dito também no Talmud, tá? É, é, então, é como se o povo agora, né, realmente estivesse em contato com toda a natureza feita pelo Eterno. O povo agora não estava mais contaminado. Então, qualquer coisa que o povo fizesse, aos olhos humanos não seria impossível, mas aos olhos do Eterno e aos olhos da verdadeira palavra do Eterno, tudo agora era possível para eles, tá? Então, essa resposta, por exemplo, da água, ela pode se dizer que é um reflexo, tá? Um reflexo do quê? Das nações. No sentido que? No sentido de quê? De que agora não haveria mais nada petrificado, mais nada paralisado, tá? Bem, a minha parte tá por aqui, Bill. Eu acho que já tá bom. Tem ainda muita coisa para se falar, mas a gente vai falando ao longo dos estudos que que nós faremos daqui para frente, tá? Bem, shalom a todos. Bom, realmente é o que eu falo, né? Não temos pressa de fazer o estudo, né? E na medida do possível nós vamos trabalhando e colocando, né? Na medida do possível, né? Então, no próximo capítulo seria Josué 4, né? Que é um memorial das 12 pedras, né? É o título aqui, né? E nós vamos estar falando também a respeito disso, né? Então, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, né? Pera um pouquinho, tem uma pergunta aqui, né? Sobre. Tá. Sim, o nosso amigo aí está falando sobre o Telmo, né? Sobre essa travessia do mar, né? De passar por um corpo d'água, né? Se isso representa o que no cristianismo chama de batismo, nós preferimos usar o termo mikve, né? Que significa purificação. Sim, exatamente isso, Telmo. Israel saiu do Egito, passou por um corpo de água chamado Mar Vermelho, né? E agora eles também, de novo, vão, né, cumprir com isso, né? E quando você engaja o Eterno na Torá dele, você também faz esse rito, né, de você passar por um corpo d'água, porém não é apenas como se diz, apenas uma vez, tá?
Porque toda vez que você vai cumprir com certos mandamentos da Torá, você tem que passar por um mikve, tá? Certas festas que você vai celebrar, você passa por um mikve. Quando você chega perto do templo, havia várias mikvês, né? Onde as pessoas passavam, né? Antes de entrar no templo. Sim, está associado com isso mesmo, exatamente, tá? Então, que o Eterno nos abençoe e guarde. E semana que vem, ou dentro dessa semana, lógico, né? Já estamos numa nova semana, nós vamos estar falando sobre outros aspectos também, né? Dessa tomada da Terra Prometida. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que nos dê shalom e que nos dê, acima de tudo, entendimento sobre a sua palavra. Que assim seja.